Olá, você está no canal noticioso com o programa Conexão BH. Bem-vindo, obrigado pela sua audiência. O meu convidado de hoje já esteve aqui no Conexão BH falando do setor imobiliário, do direito imobiliário. Ele é presidente da Comissão do Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Estou falando do Dr. Kênio Pereira. Dr. Kênio, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bem-vindo aqui ao Conexão BH. Eu que agradeço, José. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você. Muito obrigado, Kênio. Olha, eu sei que o senhor acompanhou diuturnamente a questão do plano diretor de Belo Horizonte. Foi um dos críticos do plano diretor, das amarras do plano diretor em relação especialmente à questão da construção civil, coeficiente, né, ao confisco do coeficiente, à cobrança de outorga onerosa e também em relação a parte do plano que trata do assunto barulho, né? Doutor Kênio, um indivíduo que resolve abrir um restaurante numa região residencial e provoca ruídos que atrapalham a vida das pessoas. O vizinho, né, a pessoa que mora ali, ela pode recorrer? Ela tem instrumentos para isso? Tem e deve recorrer. O ponto baixo, Zé, é que tem hora que a prefeitura está enganada. De repente, ele faz um pedido ao alvará para um restaurante e acaba montando lá uma boate, uma casa de show, né? Ou coloca um restaurante com música ao vivo e perturba a vizinhança. Essa mentira em relação ao alvará é para evitar que venha gastar com isolamento acústico com ar-condicionado. Sim. Então, ele perturbando a vizinhança, o vizinho tem direito de sossego. Ninguém tem alvará para perturbar o vizinho, alvará para trabalhar. Então, nesse caso, a pessoa pode fazer a reclamação junto ao município, mas também tomar atitudes jurídicas pessoais, direto contra aquele infrator, porque o município demora muito a agir. Então, há outros meios que são mais eficazes e mais rápidos para buscar a solução do direito ao sossego. Neste caso, a ação pode ser uma ação implementada pelo síndico ou tem que ser individual? Depende do caso. Se for uma questão de uma casa ao lado, se for perturbar apenas um vizinho, uma pessoa, aí é uma questão pessoal. Sim. Agora, quando esse restaurante atinge o condomínio, tem uma academia fazendo barulho de manhã cedo, uma boate que for... Um hotel, um ar-condicionado, por exemplo? Um ar-condicionado de hotel vibrando, né? Então tem um grande hotel, tem um shopping com ar-condicionado enorme, gerando vibrações, perturbando o vizinho. Aí, no caso, se no condomínio, o correto é que o síndico faça a assembleia e com a votação de maioria simples. Se tem lá 50 moradores, comparece apenas 7, 4 votaram, já é suficiente. Podem contratar um advogado, contratar um perito para analisar a questão da acústica, de maneira a entrar com a ação de forma a garantir o sossego. Tem pessoas que mudam do edifício por não suportar o barulho. Então é muito mais viável entrar com a ação do que esperar pelo poder público acionar esse infrator. Dr. Kênio, eu tenho exemplos até de ordem pessoais sobre cachorro, né? Eu moro numa região muito tranquila da cidade, né? E a vizinhança toda tem cachorro, né? E tem hora que cachorro late sem parar e eu tenho a sensação que os donos não ouvem, né? O que pode ser feito neste caso, quando é cachorro dentro do próprio prédio ou fora né, na vizinhança? São duas coisas bem distintas, né? Dentro do condomínio, quer dizer, primeiramente tem aquela questão do STJ, já está pacificado, que a convenção não prevalece quando proíbe animais em condomínio. Então o animal pode vir ocupar o apartamento sem o menor problema. Só que, José, é aquele animal que 90% dos casos que não tem problema nenhum. Mas tem lá um percentual de 5%, 10%, às vezes aquele tutor que tem um cão, deixa ele sozinho em casa o dia todo, né? Ele fica sofrendo, protestando, latindo e perturbando o vizinho. Então isso pode ser até considerado maus tratos. Então, nesse caso, quando há uma prova cabal de que o animal perturba realmente o sossego,
a pessoa prejudicada pode, inclusive, provocar o síndico, fazer uma assembleia, até porque esse assunto pode ser de interesse coletivo, porque pode vir estar perturbando várias pessoas no condomínio. Agora, quando uma casa ao lado, né, a situação é mais complexa. Mas o ponto básico é que ninguém pode usar a propriedade de forma a gerar prejuízo ao sossego. Então, cabe à pessoa que está sofrendo com essa perturbação pegar testemunhas, provas cabais, notificar o tutor do animal, buscar um caminho amigável e, se não conseguir, baseado em provas robustas da perturbação, vinha solicitar a aplicação de multa em função do mau uso da propriedade e poder, no caso do condomínio, até retirar o pet do condomínio. Mas um ponto importante, tudo com técnica jurídica, porque o juiz só vai julgar procedente ação se houver uma prova robusta daquele dano ao vizinho. E o que é uma prova robusta, doutor Kênio? Filmagem vale? Testemunha vale? Basicamente testemunhas que não têm interesse na causa. Então o ponto básico é esse. Então a gravação pode ser o som de outro local. Sim. É complicado. A filmagem, o juiz da área civil não tem o hábito de analisar a filmagem. Então, geralmente, testemunhas, notificação, e no caso do condomínio, até fazer registrar aqueles atos irregulares na ata da Assembleia, reclamações por escrito, até de repente, quando há perturbação do sossego, dependendo do caso do vizinho, pode caracterizar uma infração penal, né, uma contravenção, que pode vir a fundamentar um processo penal contra o autor do ato irregular. E quando são vários, no caso, se você tem ali praticamente toda a vizinhança que tem cachorro, que latem, não tem hora, enfim, eles não ligam, estão falando aí de 10 vizinhos. Tem como? Ou tem que notificar cada um? Seria cada um, quer dizer, verificar quais são os locais, né, em que há esse excesso de cães latindo o tempo todo, para caracterizar. Logicamente que no edifício, num local que tem 10 apartamentos, 10 casas com animais, com cães, somente aquele que realmente vier perturbar que vai ter que sofrer com uma demanda judicial. Mas o ponto básico é identificar cada caso e ter testemunha para que o juiz venha analisar de uma forma concreta as situações, podendo assim decidir pela multa ou, no caso, a retirada do animal daquele local. Certo. Doutor Kênio, a sua comissão lá na OAB está organizando um evento para falar, eu até tenho um cartaz aqui que eu queria que o Gilberto mostrasse para nós, né? Para falar sobre isso com vários especialistas, inclusive. Então, né? É o Encontro Imobiliário, dia 5 de novembro, segunda-feira que vem, que vai ser 18 horas às 22. São 4 horas de evento, é aberto ao público, e teremos, no caso, José, especialistas, né, do meio ambiente, o secretário Mara Werneck, especialistas em a parte de fiscalização da prefeitura, o juiz de direito Valner Batista. São pessoas altamente capacitadas, que vai ser um evento tratando do plano diretor, as questões de vizinhança, o direito ao sossego, a questão do barulho. Então vão ser especialistas analisando toda a situação ligada à área de vizinhança, os ruídos, de vibrações, e teremos inclusive o doutor Cris Dani, que ele é o coordenador da ABNT da norma em relação a ruídos. Sim. Então, autoridades, né, da área de direito ao sossego, né? Vou falar sobre essa questão de condomínio, de animais domésticos. O doutor Valner vai falar da questão de cassação de alvarás dos estabelecimentos. E um fato interessante é que tem pessoas que às vezes vinham vender o imóvel buscando sossego. Só que quando a pessoa vende esse imóvel, ela tem um prejuízo com 6% de comissão, 3% de TBI, cartório de notas, cartório de registro. O custo da mudança, às vezes, é alto, é de 20% do preço do imóvel, sendo que há meios jurídicos mais eficazes. Então serão 6 pessoas ministrando palestras no dia 5 de novembro, lá na OAB, na Rua Albito 150. Vai ser 18 às 22 horas.
Eu, enquanto imobiliário, conto com vocês lá, que vai ser muito interessante. Eu estou vendo aqui que tem um investimento de R$20. É uma quantia simbólica apenas para... Essa quantia é para sempre pagar o pessoal da recepção e o lanche, vai ter o lanche. Então, coffee break lá, que vai ser 18, 22 horas. Isso. E a ideia nossa, o que é? É orientar a população em relação ao direito de sossego. Isso. É orientar a população, inclusive, José, na abertura de empresas, que tem bairros na região da Zona Sul, até na Pampulha, inclusive, bairro São Luís, Cidade Jardim, tem locais que não permitem alvará. Então, há situações de pessoas que alugam ou compram imóvel e não conseguem se instalar. Então, vai ser um evento bem amplo e as informações as pessoas podem pegar no site da OAB, oabmg.org.br. Só chegar no site, verificar lá Encontro Imobiliário, dia 5 de novembro, e vai pegar toda o programa do evento. E esse evento, então, ele vai ser muito interessante, vai tratar do plano diretor e de vários pontos que vão facilitar a vida das pessoas. Tá ótimo. Olha, esse evento tem o apoio do Diário das Leis, não é isso? É São Paulo, do Boletim do Direito Imobiliário, né? Do Sindimóveis MG, né? Da Caixa Imobiliária, Net Imóveis, do CRESE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, seção Minas Gerais, e da OAB, a Comissão de Direito Ambiental também, né? Então são apoios importantes em relação ao CRES, os corretores, os sindimóveis, né? É importante o corretor, os diretores imobiliários saber dessa questão ambiental, até para poder abrir uma empresa ou não. E outro ponto interessante, José, vamos falar também sobre a questão de podas e supressão de árvores. Então são vários pontos que vêm a facilitar a pessoa a ter sossego, a usar seu imóvel, poder trabalhar de forma tranquila e, logicamente, evitar multas. Teremos, então, o diretor de fiscalização da prefeitura junto conosco para orientar a população em relação a essas questões. Toquene, um indivíduo que mora num prédio que tem salão de festa, resolve fazer uma festa de 15 anos, né, ou uma festa qualquer que seja, lá no prédio, e coloca o som no último volume e atravessa a madrugada. Bom, uma noite perdida custa caro, né, para muitas pessoas. Saúde, né, compromissos que são atrapalhados, enfim. O que fazer num caso desse? Um indivíduo que não tem bom senso, porque realmente o bom senso é uma coisa que está ficando cada dia mais complicada, né? O egoísmo tem prevalecido, a falta de consciência, a falta de diálogo, né? E um fato interessante é a questão da consideração com o vizinho. Quando você fala, José, um caso de uma festa, tem pessoas que perturbam o outro o tempo todo. Né? Então, dependendo da situação, alterar a convenção, que eu falo alterar, para possibilitar que o síndico venha aplicar a multa. Só que aplicar a multa é um processo técnico complexo. Tem que aplicar com técnica para não perder em juízo. O ideal é ter uma consultoria de um advogado especialista. Né? E a lei Código Civil fala que a Assembleia aplica a multa, que é a coisa ridícula, porque o quórum para aplicar a multa da Assembleia é 3/4 ou 2/3, dependendo do caso. Então, um prédio com 100 apartamentos, você ter 70 pessoas aplicando a multa, é quase impossível, né, a votação. E um fato interessante que tem que ter todo um procedimento, José, para que essa multa venha a ser validada em juízo. Independente disso, nada impede que haja uma ação devida contra aquela pessoa que perturba a vizinhança, para que as pessoas venham a ter tranquilidade no prédio. Porque uma pessoa ou duas perturba realmente toda uma coletividade. Então é fundamental que o síndico tenha um conhecimento jurídico, uma assessoria técnica, para poder vir coibir os atos antissociais no condomínio. Neste caso de uma festa que vara a madrugada, PM 190, boletim de ocorrência? Pode chamar a polícia, fazer ocorrência policial, e dependendo da situação, isso pode vir até gerar um processo penal. Né? Pode ser conduzido para a delegacia, até fazer um termo circunstanciado de ocorrência e iniciar ali um procedimento penal pela perturbação do sossego. As pessoas não sabem disso. Você gerar algazarra, perturbar o sossego, isso é contravenção punível de maneira penal. E outro fator que eu quero colocar, que a multa pode ser aplicada pelo síndico, no caso pelo condomínio, bem como pelo juízo, em função de uma ação de obrigação de não fazer. Agora, uma ação para montar tem que ter muito cuidado.
tem que haver realmente provas robustas para que venha a coibir aquele ato irregular. As pessoas reclamam muito, mas não tomam atitude adequada. Então, agir é muito mais barato do que mudar do prédio. Torquênio, quando o clima no condomínio, o diálogo já era, né? E o síndico está envolvido nisso aí, no caso de barulho, no caso de cachorro, por exemplo. O síndico, um dos cachorros é do síndico, e aí ele não age contra ele mesmo. É até racional isso, né? Nesse caso, nada impede que qualquer condomínio, qualquer morador, pode ser inquilino inclusive, venha tomar providências. Uma coisa é a providência do condomínio contra o síndico, que é quase impossível. Mas dependendo da situação, se for realmente uma conduta bem irregular, pode ser notificado o síndico para fazer a assembleia, ele se recusando a fazer a assembleia, colocando o tópico contra ele. Um quarto dos condôminos pode fazer o edital de convocação, primeiro notifica o síndico, depois caracteriza a omissão dele, a negativa. Então esse um quarto dos condôminos faz a assembleia e delibera até para acionar o síndico. Então esse um quarto de condôminos pode vir a montar a assembleia e vindo a ser realizada com um quórum legal, tomar atitudes contra o síndico. Poderá inclusive vir a ser destituído, nomeando ali outro síndico. Então solução tem. O fato de ele ser síndico não autoriza ele praticar abuso de direito. Perfeito. Bom, uma das maiores reclamações em Belo Horizonte, além de cachorro, que faz barulho, são os bares, né? Tem um limite, no caso de horário, para os bares e restaurantes funcionarem com barulho ou sem barulho, enfim? Não, o fato básico que qualquer estabelecimento não tem horário para funcionar e pode funcionar. Agora vem a questão da lei de silêncio, né? Que a lei, no caso, a lei municipal, que coloca os horários de até 45 decibéis após meia-noite. Então, durante o dia, o horário diurno, 70 decibéis, e vai reduzindo até 23, até 24 horas. Então, 45 decibéis é o silêncio praticamente. 45. Agora, na prática, quando um bar, um restaurante, ele vem a praticar um certo clima que perturba a vizinhança, ele pode vir a ser autuado pelo poder público, no caso, pelo fiscal da Secretaria do Meio Ambiente. Um outro fato interessante também é que em Belo Horizonte está aparecendo alguns bares colocando música no passeio na calçada, na Savassi em especial. Aquilo é um abuso. A pessoa pode colocar música ambiente dentro do local, né, dentro da loja, e não na rua, na via pública. Então há realmente abusos. E na região do Lourdes, por exemplo, chegou-se a um consenso entre os moradores e os donos de bares, e após 11 horas começar a encerrar o expediente. Mas nada impede que o restaurante venha funcionar mais tempo, mas sem perturbar a vizinhança. E isso inclui os impactos ambientais, né? Não é só o barulho gerado dentro do estabelecimento, mas é provocado por exemplo, clientes que saem depois de ter bebido e saem gritando. Eu acho que falta também um pouquinho de educação das pessoas. Com né? certeza, e você tocou num ponto, não é só o barulho às vezes, o restaurante, a fumaça, a gordura. Tem pessoas que montam um restaurante e põem a chaminé para engordurar a casa do vizinho. Então tem mecanismos, equipamentos, né, que podem ser instalados para evitar que venha gerar dano à saúde e ao sossego do vizinho. Recentemente eu escrevi no meu blog, lá no Portal UAI, no SOS Mobilidade Urbana, e eu mandei para o senhor até fez um comentário. É o caso lá dos Olhos d'Água, né, que tem várias casas noturnas de shows que em volta não tem morador, mas afeta a vida lá de quem mora no Buritis. Festas que começam 10 horas da noite e terminam 8 horas da manhã do dia seguinte, e que infernizam a vida de quem mora lá no Buritis. Você coloca lá um DJ, geralmente é surdo, né? A pessoa tem que ver a parte de audição, a pessoa perde a audição em algumas faixas. Ela conversa normalmente com a outra, mas naquela faixa mais alta, de tanto ouvir música alta, a pessoa vai ficando surda. E acha que o resto do pessoal da festa é surdo também. Então tem que ter um controle de alguém da festa com uma audição normal para maneirar, né? Então a festa pode até vir a ser executada, né? Vir a funcionar até mais tarde, mas num som moderado, e não uma coisa completamente absurda que venha a afetar quarteirões e quarteirões de distância.
É um tema que realmente não tem fim, porque, conforme nós falamos, o bom senso parece estar escasso, né? As pessoas estão individualistas, egoístas, não querem saber de contribuir, de colaborar com o vizinho, e aí acaba virando até demandas judiciais e agressões, né? O ponto que você falou, José, acho que eu ia falar aqui, tem vários casos na mídia, né, de até homicídios, pessoas perderam a paciência, virar tragédia em função do barulho, em função da perturbação, porque aquilo vai minando a saúde da pessoa, vai irritando, e as pessoas têm um certo limite. Então nada melhor do que conversar, trocar ideia, chegar num acordo. Não chegou num acordo? Não briga não, entra com a ação, notifica, é muito melhor do que ir para a parte, vamos colocar as vias de fato. Vias de fato, que é muito perigoso isso. E o síndico, às vezes, não tem o perfil para enfrentar esse problema. Então, cabe ao condomínio contratar um especialista para poupar o síndico também. E é muito fácil as pessoas, às vezes, terem algum problema com o vizinho e jogar aquele conflito na mão do síndico, que às vezes não tem paciência, não tem habilidade para conduzir a coisa, e as pessoas querem que a solução aconteça de graça, sem nenhum custo. Isso é muito difícil, porque se a pessoa do outro lado é educada, ela vai atender o pedido. Mas se a pessoa afronta o direito do vizinho, como se colocou, né, José, não tem bom senso, não tem consideração, realmente há atitudes enérgicas que devem ser tomadas de maneira profissional. Nada de ficar brigando também com o vizinho, porque isso não é solução. E nada de partir para ver de fato que isso acontece a cada dia mais. Então a gente vê jornais todos os dias com tragédias anunciadas que poderiam ser evitadas se houvesse uma condução mais racional daquele assunto. O caminho, a notificação, depois registro em delegacia, é isso? Tanto faz, pode ser ocorrência policial, aí vem notificações, registro, livro de ocorrências, levar para a Assembleia, fazer constar aqueles atos, que é a perturbação na ata, criar uma situação de gerar segurança para que o juiz, no momento adequado, venha poder verificar que aquela pessoa praticou tantos atos antissociais que ela deve vir a ser punida. E há situações agora recentes no Brasil em que há juízos que determinam até a exclusão do condomínio do morador do prédio. Quer dizer, a pessoa não perde a propriedade, ela fica proibida de usar, que ela vai perturbar em outro local, não naquele edifício. Então, existem situações reais, já consagradas nos tribunais de vários estados, da exclusão do condomínio social de onde ele vem a perturbar a coletividade. Demora, doutor Kênio, um processo desse? Esse processo de exclusão, ele é a última etapa, né, José? Primeiro tem que multar, tentar todas as formas. A multa, em geral, ela funciona. E a multa, a questão não é valor, é a questão mais moral. Tem pessoas que são multadas no prédio, passam por tanta vergonha, até em juízo, que acabam mudando o edifício. Então, nada melhor do que as pessoas se unirem, blindar o síndico, apoiar esse gestor que está ali sofrendo às vezes, para tentar melhorar o ambiente do condomínio, e se por acaso não chegar num bom termo, procure se unir e revidar aquela pessoa que pratica atos que venham gerar perturbação no condomínio. Então, José, a questão não é demorar, é que se não agir, tem assuntos que se perpetuam no prédio. Conheço prédios e já teve várias pessoas mudando durante 10, 15 anos, porque ninguém age. Então as pessoas não querem enfrentar o problema. E aquela pessoa nociva, ela cresce quando as pessoas se acovardam. Então é necessário ter coragem e fazer correr, fazer mudar quem vem a perturbar o sossego. E não o contrário, né? Com certeza. É isso aí. Bom, eu conversei com o doutor Kênio Pereira, presidente da Comissão do Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Se você se interessar pelo assunto, lá na OAB, às 18 horas do próximo dia 11, não é isso? Não, dia 5 do ano. 5 de novembro, exatamente. Às 18 horas é só entrar no site da OAB e fazer a inscrição nesse evento que vai ter aí 6 especialistas no assunto. Doutor Kênio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por nada.
Queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aí para o nosso telespectador. Que eu acho interessante é o seguinte: a gente tem vários problemas no dia a dia, mas esses problemas em geral são solucionáveis. Tem que haver atitude positiva. E no caso aqui da questão do sossego, do barulho, da questão de instalação de restaurantes, bares, o que for, conto com vocês lá no AB, no dia 5 de novembro, terça-feira que vem, de 18 às 22 horas. Vai ser um evento muito bacana, vai tratar do plano diretor, o direito de vizinhança e a questão do sossego. Aguardo vocês lá então. É só entrar no site da OAB, mg.org.br. Até dia 5 de novembro. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem, falando de mobilidade e de cidade, especialmente assuntos da nossa cidade, da nossa Belo Horizonte. Um abraço e até lá.